Ela diz assim, ó, boa noite, me chamo Maria, sou casada há 23 anos e meu marido se chama João. Já faz um tempo que as coisas não andam bem. Ultimamente estão pior, não temos diálogo. Ele não quer ouvir nada, nem responde às minhas perguntas. Existe muita agressão verbal. Ele não gosta das nossas filhas e acaba descontando tudo em mim. Como assim? Eu fico calada na maioria das vezes, sendo que de ontem para cá as coisas estão num nível caótico. Não sei o que fiz para ele me chamar de vagabunda e disse que não quer mais saber de mim nem das meninas. Ele anda com o celular colado nele. E não fala com ninguém. Tá muito ruim. Já não sei mais o que fazer, pois não sei o motivo dele agir assim. Só para constar, há 10 anos atrás o pai abandonou a família na madrugada do dia de Natal e nunca mais voltou. Ok. Maria, nós temos algumas situações aqui, né? Nós temos algumas situações. A Edna Freita está perguntando se as filhas são dele. Bem, dá a entender, né, Edna, que são. Mas vamos entender uma situação aqui. Você diz não entender o que está acontecendo. Vamos fazer uma leitura. São mais de 2 décadas de casamento. São filhas que, no mínimo, estão na fase da adolescência, tá? Então é possível que essa fase de mudanças, de temperamentos difíceis, realmente possa trazer algum tipo de desconforto a ele. Tá. Mas ainda, né, é um pouco vago. Uma outra situação. O fato dele viver colado no celular. Bem, eu acredito que toda essa proximidade com o celular não seja porque eles, né, talvez seja viciado em joguinhos ou ele goste de acessar sites de notícia. Então, quando a pessoa fica colada no celular e não deixa o outro ter acesso, provavelmente é porque existem coisas ilícitas nesse aparelho que certamente você não pode ver. Agora, vamos entender o seguinte: o que causaria esse repúdio, essa raiva sobre você e sobre as filhas? O que poderia fazer com que ele sentisse tanto ódio e se afastassem de vocês? Você diz que há 10 anos atrás o pai dele, né, abandonou a família de madrugada, saiu e nunca mais voltou. Tá, mas espera aí, ele já tinha 13 anos de casado. Eu não acredito que o abandono do pai, ele tendo 13 anos já de casamento, com filhos e tudo, poderia afetá-lo tanto. Mas não é algo que nós venhamos a descartar. Então, vamos considerar que tem um trauma nisso daí. Eu só não vejo razões para esse trauma refletir diretamente na maneira com que ele trata você e trata suas filhas. Realmente isso não condiz. Realmente não tem uma explicação lógica para isso apenas por causa do trauma. Agora, vamos considerar a circunstância, a possibilidade de que nesse cenário, nessa matemática toda, exista um adultério no primeiro cenário. Antes de eu falar do adultério, vamos imaginar um segundo cenário. Vamos considerar um cenário que talvez você e suas filhas fizeram algo para merecer essa raiva dele. Talvez vocês são muito próximas, talvez vocês não se aproximam dele, talvez ele acredite que suas filhas tenham você por preferência a ele e que talvez por ciúmes gerou todo esse afastamento. Tá? Vamos considerar essa primeira situação. Essa segunda situação. A primeira situação do adultério, eu particularmente enxergo mais sentido. E eu vou te explicar o porquê. Porque vamos imaginar que o adultério seja uma violação de um compromisso que ele fez. E é um compromisso que ele fez com você e que ele fez com as filhas, porque ele é responsável por elas. Então, o simples fato de possivelmente haver um adultério faz com que ele, toda vez que olhe para as filhas, ele se sinta culpado.
E de uma certa maneira ele reage com toda essa agressividade a esse sentimento de culpa que ele sente. Isso também reflete em você. E então, mediante a esse reflexo, ele tenta te denegrir, ele tenta te agredir, ele tenta te ofender, para que de uma certa forma ele consiga aliviar esse sentimento de culpa. Então, quando você usa um termo, por exemplo, de vagabunda, que é uma referência a explicitamente, né, uma questão de sexualidade, de uma pessoa com baixa moral, uma pessoa vulgar, você não sendo esse tipo de mulher, certamente ele está tentando projetar em você esse tipo de mulher, para que a consciência dele fique mais leve. A Regina Lima está falando aqui, problema de consciência pesada, justamente. Tudo indica que seja isso, tá? Mas você me trouxe poucos detalhes. Pode ser, talvez, um acúmulo de tudo isso. Pode ser uma questão traumática, pode ser momento difícil e rebelde das meninas, pode ser ciúmes pelo relacionamento de vocês, pode ser que você dê razões, né, e provoque ciúmes e leva ele à ira, pode ser que você seja rixosa. Existem inúmeros outros fatores que poderiam justificar esse tipo de comportamento. O pouco que você me trouxe, eu tentei te trazer uma luz em relação a tudo isso, tá bom? Espero ter te respondido e ter te ajudado pelo menos um pouquinho, tá bom? Que Deus te abençoe.